Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo bem interessante. Vamos falar sobre a cidade do sono. Roda a vinheta. Imagine você estar trabalhando normalmente e de repente você caísse no sono e só acordasse 3 dias depois. Pois é, isso existe. É um fenômeno bem esquisito que vem acontecendo com frequência em algumas pessoas em uma pequena cidade russa de Krasnogorsk e no vilarejo de Kalash, no Cazaquistão. Bom, essa condição misteriosa acabou retomando uma grande dúvida e ninguém sabe o que está acontecendo ali. Bom, alguns cientistas e especialistas ficaram realmente perplexos com esse fenômeno, tentando buscar algumas respostas do motivo pelo qual aquilo acontece. E por incrível que pareça, essa doença do sono que acontece na cidade já ocorre há muito tempo, sendo que a primeira onda desse caso aconteceu em 2013. Bom, desde então vem acontecendo corriqueiramente alguns períodos que foram registrados de sono excessivo das pessoas. No ano de 2014 isso voltou a ocorrer novamente. E agora em maio de 2016 também. E por incrível que pareça, na maioria dos casos, essa doença do sono ela vem acompanhada com uma perda de memória das pessoas que ficam dormindo por muito tempo. Uno de los casos más impactantes fue el caso de 8 niños que se desmayaron a la vez y quedaron dormidos durante días en su primer día de clases. Otros síntomas de esta extraña enfermedad son alucinaciones, pérdida de memoria, mareo y náuseas. A los científicos, esta enfermedad los tiene consternados. No encontraban una explicación lógica del por qué estaba ocurriendo esto. Surgieron teorías. Algunos creían que se trataba de una enfermedad genética heredada, pero claro, esto no explicaría el por qué estaba ocurriendo en estos últimos años y por qué 8 niños se desmayaron a la vez. Otros mencionaron que quizás se trataba de un arma biológica o algún virus no detectado, pero no se había encontrado evidencia que apuntara a ninguna de esas explicaciones. Mientras tanto, surgió la respuesta más viable a este extraño fenômeno. Bom, uma das primeiras pessoas a ter essa síndrome do sono foi uma pessoa chamada Marina Felk. Ela é uma trabalhadora rural de cerca de 50 anos que se situa na cidade de Kalash, no Cazaquistão. Bom, entre algumas de suas atividades na sua propriedade, ela seria uma grande ordenadora de vacas e trabalha muito em sua fazenda. Só que o que aconteceu, de repente, ela caiu em um enorme sono e dormiu por cerca de 3 dias. Ela acabou relatando isso ao jornal local Siberian Times. E por incrível que pareça, essa mulher ela afirmou que não se lembrava de nada que tinha ocorrido. Ela só se lembra apenas do momento que acabou acordando no hospital. Bom, curiosamente, essa doença do sono ela não se limita apenas aos moradores locais, pois os visitantes também são afetados. Agora imagine você com um grande período de insônia, você vai nessa cidade, você dorme muito. Então pessoas que visitam essa localidade acabam também tendo essa síndrome, dormem muito. Foi o que aconteceu com o senhor Alexei Gon, de 30 anos, pois ele estava apenas visitando a sua sogra, quando de repente começou a dormir do nada. O homem também afirmou que acabou acordando no hospital com a esposa e a sogra ao seu lado, e que os médicos não encontraram nada de errado nele, mesmo fazendo uma grande bateria de exames. Porém, o que intriga muito os especialistas é que os moradores desses locais é que apenas algumas famílias são afetadas. Enquanto isso, algumas desconhecem essa doença. O único fator em comum é que isso parece acontecer principalmente com pessoas que são ligadas diretamente a russos e alemães. Essas síndromes de sono acabaram se tornando tão constantes que acabaram mudando até o comportamento das pessoas da cidade. Pois a maioria não sabe quando que essa doença vai atacar. Você pode simplesmente estar dirigindo e começar a dormir. Agora imagine um acidente. As pessoas começam sempre a levar roupas e utensílios principais, pois caso ocorra alguma coisa já estão preparadas. Bom, mas afinal, o que será que poderia acontecer com esse fenômeno? Qual que é a causa desse fenômeno?
Bom, quando a primeira epidemia aconteceu em 2013, os médicos acharam que era algum tipo de consumo de alguma vodka de qualidade. No entanto, as pessoas que tiveram essa síndrome, nenhuma tomava qualquer bebida alcoólica. Nem alguns moradores, eles acreditam que o problema surge depois de um súbito aumento da temperatura atmosférica. Outra teoria sugere que a água de uma mina de urânio, que está abandonada nas proximidades da cidade, ela acaba escoando para os rios locais e acaba sendo consumida pelos moradores. Mas nenhuma dessas teorias tem qualquer confirmação científica. Imagina que te encuentras en un lugar público durante el día. De repente, comienzas a sentir un sueño incontrolable. Decides sentarte y luego, una semana después, despiertas en otro lugar. Esto es lo que experimentan muchas personas en la aldea Kalachi, en el norte de Kazajistán. Hace 3 años, las personas de este lugar comenzaron a desarrollar problemas con el sueño. Un gran porcentaje de la población de este lugar se ha dormido aunque sea una vez sin razón. El problema es que luego de quedar dormidos, no pueden despertarse, por lo cual las personas son transportadas a sus hogares o hospitales donde despiertan días después e incluso semanas. Esto desarrolló un gran temor en la población. En este lugar se teme a quedarse dormido por miedo a no poder despertarse nuevamente. Bom, a fim de descobrir esse mistério, muitas equipes científicas eles acabaram visitando essa remota região, buscando muitas explicações para essa epidemia do sono. Eles acabaram realizando cerca de 7.000 análises, tanto de material testemunhal, analisaram a água, o ar, o ambiente e principalmente amostras de sangue das vítimas. E eles desconsideraram que fosse algum tipo de gás no subsolo. Porém, eles testaram a presença de gás radônio, além de medirem os níveis elevados de radiação, bem como metais pesados, bactérias e alguns vírus no ar. Porém, muitos desses testes não foram muito bem conclusivos. Há algumas décadas, a cidade de Krasnogorsk ela era considerada uma cidade secreta e era liderada diretamente por Moscou, tendo cerca de 6.000 habitantes. Muitos deles trabalhavam nas minas de urânio e a vida por ali era muito próspera. Porém, as coisas mudaram drasticamente assim que a União Soviética acabou se separando e cerca de apenas 130 pessoas ainda permanecem em Krasnogorsk, enquanto a outra cidade de Kalachi tem cerca de 680 habitantes. E em ambas as regiões, as pessoas vivem humildemente, com poucos recursos. Bom, muitos deles confirmaram que a natureza dessa condição não é conhecida. E eles acabaram excluindo qualquer tipo de infecção que poderia estar no sangue das pessoas ou qualquer coisa que estivesse na água. Cerca de la aldea existen unas minas de uranio abandonadas que fueron cerradas hace un tiempo, en las cuales se concentra el monóxido de carbono. En consecuencia, esto da lugar a una reducción de oxígeno en el aire de la aldea. Esta reducción de oxígeno estaba causando esta enfermedad. Estas conclusiones fueron posteriormente evidenciadas por varios médicos y científicos de Moscú y Praga, en conjunto con otros médicos de Kazajistán que estudiaron los casos y los afectados. Este 2016, las personas de la aldea serán reubicados a otro lugar para así evitar que este fenómeno del sueño continúe. Pero evidentemente, esto trajo varias preguntas. Aunque las respuestas de la mina de uranio es la respuesta más viable y ya ha sido evidenciada, para muchas personas, esta respuesta no es suficiente, pues muchos de los que vivían en esa aldea trabajaban anteriormente en la mina y no se quedaban dormidos. No comprenden cómo es posible que una mina la cual se encuentra alejada de su aldea puede causar efectos tan marcados en su población. Pero claro, hasta el momento, toda la evidencia científica apunta a que los cambios en los niveles de oxígeno son los responsables de esta epidemia del sueño y que esos cambios son provocados por la mina de uranio. Para poder afirmar que en efecto el origen de esta epidemia del sueño es causada por otra cosa, necesitamos evidencia que pueda probar qué es lo que está afectando el oxígeno de la aldea o provocando esta extraña enfermedad en las personas, pues toda la evidencia actual apunta a que ya este misterio está resuelto. Cuéntame tú qué crees sobre este misterio. ¿Crees que esta epidemia del sueño está siendo provocada por una mina de uranio? ¿O crees que se trata de algo más?
professor de geoquímica da Universidade Politécnica de Tomsk, ele acabou oferecendo algumas notícias de sua pesquisa. E ele acabou chegando à conclusão que essa síndrome de sono é sim pelo efeito químico de um gás. Em outras palavras, é uma doença causada pela evaporação da mina. No entanto, muitos testes ainda precisam ser feitos para confirmar essa teoria. Mas será que o radônio é realmente a causa dessa síndrome de sono? Bom, muitas pessoas muitos doutores utilizam em procedimentos anestésicos uma espécie de um gás para que as pessoas possam dormir e fazer os procedimentos cirúrgicos. Porém, os pacientes acabam acordando 2 horas após ingerir esse gás. Só que essas pessoas acabam dormindo por cerca de 3 dias. Imagine 3 dias sem comer. Então, qual seria a concentração desse gás? E por que uma pessoa pode adormecer e a outra não? Bom, eu fui atrás de mais informações sobre esse caso aí, e uma pesquisa recente que foi publicada no G1, eles explicam que existe uma combinação de monóxido de carbono e partículas de hidrocarburetos na atmosfera. E ela é culpada por ocorrer estes fatos. Bom, depois de eles fazerem muitos exames na população, eles detectaram essa confirmação dos laboratórios. E a causa principal seria o monóxido de carbono. Quem fez essa publicação foi o vice-primeiro-ministro do país, Berdibek Saparbayev. E ele fez isso em entrevista coletiva. Quando o monóxido de carbono e os níveis de hidrocarbonetos aumentam, o oxigênio abaixa. Acaba produzindo esses desmaios nas pessoas. Bom, gente, então esse suposto mistério seria nada mais, nada menos do que uma reação química que acaba causando esses desmaios nas pessoas. Porém, esse mistério ainda persiste há muito tempo, e isso ainda ocorre. Bom, gente, mais um vídeo finalizado, espero que vocês gostem. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, isso vai ajudar muito na divulgação do nosso canal. Principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações, beleza? Até o próximo vídeo, galera, obrigado, valeu!